Amém. A igreja pode se sentar. Que a paz desse santo que Deus enviou esteja conosco, nos dando o entendimento e o caminho certo, os passos certos na caminhada. Então trago para vocês esse título: O que te escandaliza? Aproxima ou afasta você de Deus? É um pouco do que trata esse evangelho que nós lemos. Será que algumas das informações que eu vou trazer para vocês escandaliza vocês? Então eu vou ler algumas informações e vocês façam o exercício de tentar ver se escandaliza. Igrejas que deixaram de se chamar igreja para usar o termo família. Comunidades que abandonaram a cruz para usar a estrela de Davi. Denominações que eliminaram a mesa da comunhão para em seu lugar dispor de um palco com foco no líder religioso. Essas coisas escandalizam? E se escandalizam, aproximam ou afastam você de Deus? E será que estes outros escândalos, que eu também vou ler agora, podem fazer você se afastar de Deus? Quando a igreja defende os mais fragilizados da sociedade, luta por justiça ecológica e denuncia corrupções, isso te afasta de Deus? Isso te escandaliza? Isso é um escândalo? Quando, assim como Jesus, nós chamamos os Herodes de hoje de raposas, porque roubam do povo e oprimem o povo, inclusive eliminando quem os incomoda diretamente, isso é um escândalo para você? Isso te afasta de Deus, se você acha que isso é um escândalo ou não? Quando concordamos que é sinal do reino cobrar proporcionalmente mais impostos dos mais ricos e menos, ou até que se isente, dos mais pobres, isso é escândalo? Isso te escandaliza? Se você concorda com isso, isso te afasta de Deus? Não é escandaloso, e aí eu gostaria que vocês tivessem atenção ao que eu vou falar aqui agora. Não é escandaloso que cada uma de nós tem alimento com agrotóxico diariamente? Não é um escândalo? É escandaloso. A maioria de nós, e talvez até 100%, diariamente come alimentos com agrotóxico. Mas será que não é ainda mais escandaloso que nós tenhamos alimentos todos os dias, enquanto muitas pessoas sofrem de fome até a morte? Será que isso não é mais escandaloso ainda? Então o evangelho de hoje é muito desafiador, pois utiliza termos que nos colocam numa situação de decisão diante daquilo que se diz que é escândalo. Para ir direto ao ponto, a carne de Jesus é sua total humanidade. Então a gente, diante do texto que Jesus fala que dá a sua carne, que é o grande escândalo, a gente tem que entender que essa carne é a sua total humanidade. Suas felicidades, alegrias, conquistas, frustrações, tristezas e derrotas. Mas uma carne misericordiosa. Uma carne misericordiosa, para a qual somos convidados a compartilhar. É o ser humano Jesus integralmente. Então, logo de cara é importante desfazer esse escândalo. As pessoas querem enxergar em Jesus sempre um homem escandaloso, alguém que quer desmontar as coisas estabelecidas. É isso mesmo que ele quer. Ele não usa os termos simplesmente para impactar as pessoas de forma que elas entrem em escândalo, mas que elas se escandalizem e isso gere algum tipo de reflexão. Escandaliza se pensarmos literalmente essa carne como quem come uma carne mal ou bem passada ou ao ponto. A gente tem esse poder de escolha hoje, né? Quem gosta de carne mais bem passada, pode ter a carne mais bem passada. Quem gosta da carne mais ao ponto, pode comer uma carne mais ao ponto, ou pode comer de alguma outra forma.
Então essa carne de Jesus não deve ser encarada literalmente. Não é canibalismo, é mais uma antropofagia em todas as dimensões da existência humana. Antropofagia é um termo que equivale a canibalismo, mas a gente precisa usá-lo, assim como Jesus, com inteligência, em outras dimensões que não a ideia de uma carne humana a ser comida. É a antropofagia de Tarsila do Amaral, que come, entre aspas, o prepotente conhecimento europeu, digere e produz algo novo, original, genuinamente brasileiro, com identidade própria e correspondente em seus traços, cores, pesos, sombras, iluminação, etc. Corresponde à carne brasileira, multifacetada, plural. Então nós temos uma carne que a gente precisa encarar no texto, que não é a carne em si, é também, mas não é a carne em si, é muito mais que isso. É o ser inteiro, mas é um ser que precisa estar numa identidade de libertação, não uma identidade de opressão. Porque Jesus também é uma carne oprimida, em todos os sentidos. Jesus é uma carne oprimida, como os pobres são carne oprimida. E aí eu não sei se vocês conhecem, Elza Soares teve uma música lindíssima que é "A carne preta é a mais barata do mercado". Então esse conceito de carne, ele vai estar escandalizando sim, porque é um conceito que a gente vai ver na boca de Jesus, falando de todas as dimensões, mas também provocando. Porque, querendo ou não, os mais pobres sofrem de canibalismo. Não canibalismo de comer a carne uns dos outros, mas de que sua carne vai sendo massacrada, mastigada, moída. A nossa sociedade faz isso com os mais pobres. E a gente também sofre isso. O exemplo dos agrotóxicos, o que faz com a gente? O que faz com a nossa carne? O que o agrotóxico faz com a nossa carne? Provoca o quê? A gente vai ter doenças, câncer, a gente vai ter tanta coisa. Então esse é um exemplo de como escandaliza mesmo. Mas não escandaliza porque é a ideia do canibalismo, é porque é a ideia da mortificação, a mortificação da carne. Quem participa de Cristo, isto é, tendo ingerido sua carne, entre aspas, compartilha dentro do seu próprio ser a total humanidade de Jesus Cristo. Quem come da carne de Jesus, simultaneamente está também oferecendo a sua própria carne para o banquete da vida. Não é o banquete da morte, não é o banquete da carne que é dilacerada, é o banquete da vida. Isto é, para a satisfação da vida verdadeira. Uma carne para a satisfação da vida verdadeira. Então quem gosta de carne no churrasco, que faz salivar, imagine isso no entendimento da dimensão de Jesus, onde as pessoas podem saborear uma vida plena. Imagine poder ter a experiência de salivar, de satisfação, porque essa salivação é a satisfação, O prenúncio da satisfação de botar algo que você gosta na boca. Então Jesus está convidando para a gente também prenunciar a satisfação da vida. Satisfação da vida. Aqui é fácil compreender que a vida não é propriedade para a nossa satisfação. A vida não é também propriedade nossa. Ser totalmente humano, como Jesus, significa que essa vida vem de Deus. Aquele que nos dá a vida, a sua própria vida. Então, damos também a nossa vida. Ser totalmente humano, como Jesus, é dar a sua carne, todo o seu ser, para restabelecer a humanidade no mundo. Dar seu sangue é disponibilizar sua vitalidade, força espiritual e sapiencial para renovar a vida humana em plenitude. Quem ali, daqueles com quem Jesus falava, estava disposto a dar sua vitalidade em favor dos outros? Quem ali, daqueles líderes, porque não tinham só pessoas do povo, os líderes também estavam ali, ouvindo Jesus, estavam dispostos de fazer como a gente hoje via na lição de Jonas, na revista,
O rei que ouviu a palavra e se esvaziou do seu poder e foi junto para o povo e os animais, para sofrer junto e se reerguer junto, onde as crianças ali, mais de 120 mil, tiveram plenitude. Porque alguém falou, esse poder, tudo que eu tenho, toda a minha riqueza, não pode ser só para mim, isso é maldade. Eu tenho que deixar de ser esse rei. E agora desce e está junto com a população. Então essa imagem de misericórdia que Jesus traz com a sua carne e também o seu sangue. Sua carne não é promessa de esperança, artifício usado por tantos comunicadores e influenciadores na TV e nas redes sociais. A carne de Jesus não é uma promessa de esperança. Ela é a esperança em si. Ela é a esperança acontecendo. Ela não é algo que você fala, pode ser que um dia eu consiga provar dessa carne. Não, é uma carne já dada, é uma carne acessível. De Jesus temos a carne da esperança, uma carne disponível que não precisa ser comprada, ela é gratuita. Uma carne gratuita. Tem um ditado que diz, tudo que é dado de graça não tem valor. Ou um mais conhecido, quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente usa esse ditado sempre. Cuidado, coisas de graça, cuidado com coisas de graça. E é muito interessante porque se concordamos com isso, estamos nos afastando de Deus e confirmando que a sua graça nos deixa escandalizados. Por que a perseguição às coisas que são de graça? Por que sempre aparece uma coisa de graça, as pessoas se escandalizam? E aí, muitos de nós pegou uma época quando os filmes pirateados começaram a circular em CDs e DVDs. Saía um filme no cinema que todo mundo queria ver, mas nem todo mundo podia assistir. E aí se pirateava esse filme e se distribuía pelos camelôs com DVDs, CDs pirateados. Logo houve reação e a opinião pública foi convencida que era escandaloso. Vocês se lembram disso? Não compra não, gente. Não compra não, você está atrapalhando a vida do artista. Ou seria a vida das grandes gravadoras, ou seria a vida dos grandes impérios de Hollywood. Não sei. A quem de fato incomoda os CDs, DVDs pirateados? E por quê? Pois os pobres que não têm acesso à cultura e entretenimento agora podiam comprar diversos filmes por valores que não comprometiam o seu orçamento. Mas então, pastor, você é a favor da pirataria? Em parte sim, quando ela é um exemplo de resistência, de denúncia, profecia, quando mostra o domínio da cultura por aqueles que querem que a gente consuma, uma classe tenha acesso à cultura e a certo tipo de cultura e outra não. Eu não sou a favor da pirataria, mas quando ela vem como denúncia, quando ela escancara a carne barata do pobre, né? O pobre é uma carne barata, a carne preta é uma carne barata. Por que eles não podem ter acesso à cultura, ao entretenimento? Mesmo que a gente nem concorde com aquele entretenimento, mas por que ele não tem direito, liberdade? Então a internet veio para oferecer baixar filmes de maior bilheteria de graça. E ninguém se escandalizou. Interessante, né? As pessoas não se escandalizaram, não houve um grande movimento da opinião pública para frear isso. Por que será? E aí surgiu Netflix, surgiu várias plataformas de streamer que entregam a um custo alto, parece barato, mas a um custo alto, o que todo mundo gostaria de assistir. Então a pirataria foi dominada pelos grandes. Ninguém mais consegue piratear porque está tudo agora dominado. Então nós temos essa
dificuldade de poder se escandalizar e refletir. Nós temos dificuldade, porque nós não temos oportunidade de, diante de um escândalo, fazer uma reflexão, né? Uma carne que parece canibalismo, a gente poder parar e refletir. As pessoas no imediatismo, elas se afastam. E a gente vê isso com Jesus no Evangelho, ele preocupado que as pessoas estavam abandonando o seguimento de Jesus. Quem aceita o sistema de privilégios, o sistema de mérito sem igualdade de oportunidade, o sistema de morte, se escandaliza com as palavras de salvação. Quem aceita o sistema de privilégio, quem aceita os sistemas de mérito sem igualdade de oportunidade, o sistema de morte, se escandaliza com as palavras de salvação. As pessoas deixaram de seguir Jesus, pois querem ou queriam viver à sombra da vida dos super ricos, comendo suas migalhas, por pão que mata aos poucos, o agrotóxico na nossa comida, que mata aos poucos, o pão do rentismo, que tira da sociedade, principalmente dos mais pobres, os recursos para melhorar a vida de todos. E agora nós vivemos o drama, a crise das betes, né? Não é Bet de Elizabeth, as betes de aposta. E o Brasil está no topo, muito distante dos países que antes estavam usando os betes, que eram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O Brasil, somado todas as apostas de brasileiros desde 2018, o Brasil está mais que a soma dos Estados Unidos e Grã-Bretanha de apostas, bilhões de reais em apostas. E quem está apostando nos bets? Os ricos, os pobres. No tigrinho, os pobres. Então essas estratégias de dominação, né, de promessa, de esperança, elas estão aí. São virais e estão nos dominando. E não são escandalosas, né? Que incrível. Os governos deram ok. Não importa se é direita ou esquerda, os governos deram ok. O sistema concorda que os pobres devam gastar todo o seu pouco dinheiro com apostas. Com apostas. E a Caixa Econômica, inclusive, é a que está encabeçando aglutinar e controlar o universo das apostas, que já controla com as loterias. Então é interessante como que o sistema ele se apropria e não escandaliza a nenhum de nós. Indo para a nossa conclusão. Muitas pessoas vão deixando de seguir Jesus por simplesmente rejeitar a palavra de Deus, isto é, não querem uma melhora coletiva da vida, pois pensam apenas em si próprios. Apostar é pensar em si próprio, nessa onda de apostas. Apostar que esses sistemas darão vida plena para a gente, isso é abandonar a palavra de Jesus. Jesus se concentra nos discípulos, pois tem demonstrado lealdade. Em geral, na trajetória, desde o chamado, os discípulos têm demonstrado lealdade. É estranho que alguém tenha seguido a Jesus Cristo e depois deixa de seguir. Isso escandaliza, né? Chama atenção quando a gente lê, as pessoas estão abandonando Jesus. É escandaloso pensar isso. Mas o versículo 68 distingue os que apenas seguem daqueles que seguem participando. Pois quem participa de Cristo passa da fé rasa, impulsiva e apaixonada para uma fé convicta, profunda, forjada na experiência. O pentecostalismo usa muito isso. E é muito interessante a caminhada pentecostal em relação à experiência. Nós também temos experiência, nós falamos pouco disso. A nossa experiência com o mover do Espírito. Qual a experiência que nós temos na nossa igreja, na nossa vida comunitária, que está de acordo e que é leal a Jesus Cristo, está de acordo com a palavra dele? Então, quem participa de Cristo passa de uma fé rasa para uma fé profunda, forjada na experiência. Ninguém aumenta a sua fé, ninguém tem uma fé tal como a de Cristo, senão pela experiência. E que experiência é essa?
experiência diaconal, experiência de participação, de comunhão com a igreja, experiência profética de denúncia, tudo que a gente faz, tudo que a gente experimenta na igreja, em todas as atividades da igreja, ajudam a forjar uma fé mais relevante. O que Jesus diz pode ser um pouco difícil de compreender, pois nossa compreensão é limitada, mas ainda assim o que Jesus reivindica é autêntico e de uma clareza incontestável, seja diante de um analfabeto, seja diante de um grande intelectual. Ele é o autor da vida. Eu sou, que permanece presente na história humana, fazendo ser conhecido através de um programa de transformação das atitudes e dos sistemas. Ele quer essencialmente dar a conhecer o reino de Deus. Essencialmente dar a conhecer o reino de Deus, através da sua carne. Diante de muitos que desistiram, Jesus pergunta aos 12, será que vocês também querem ir embora? Que resposta você teria se essa pergunta fosse feita a você? Desejo que a resposta de cada um, de cada uma, seja tão escandalosa quanto a resposta de Pedro, em nome dos 12 discípulos, que faz uma confissão de fé pública, que significa lealdade a Cristo. Disse ele, quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Quem é que vamos seguir? No outro evangelho, em Mateus 16, 18 a 20, Pedro afirma, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é sobre esse escândalo de lealdade, um escândalo de lealdade a Deus, que está edificada a igreja de Jesus Cristo. Então que nós possamos encontrar a resposta que seja de lealdade a Deus diante dessa decisão que deve ser tomada quando essa escandalosa carne de Jesus nos é entregue. Reflexão boa para a ceia, mas também diariamente para a nossa vida, que a gente possa assim forjar uma fé renovada e que ela faça sentido nesse mundo que oprime tanto. Amém.